noite. Rapaz, muito fraco. Boa noite. Boa noite. Aí sim. Um certo dia, um pai saiu de casa e deixou uma ordem para os seus 3 filhos. Organizem a casa. Quando eu voltar, eu quero ver ela arrumada. O pai então deixou algumas instruções na primeira gaveta do armário da cozinha. Na primeira gaveta do armário da cozinha tinha uma lista das tarefas dos filhos e qual filho deveria fazer essa tarefa. Problema: os 3 filhos se esqueceram disso. E quando foram organizar a casa, em vez de consultar as instruções que o pai deixou, eles começaram a debater entre eles. O que eles deveriam fazer e como iriam fazer. O primeiro filho, Davi, era o mais velho e disse: acho que o nosso pai se preocupa muito com os sapatos dele. Então já sei o que nós vamos fazer. Nós vamos limpar os sapatos, engraxá-los e colocá-los na entrada de casa. Então, sempre que o nosso pai chegar ou sair, ele vai ter os sapatos ali organizados à disposição dele. O segundo filho, James, só nome americano aqui, né? O segundo filho, James, o do meio, ouve aquilo e diz: não, David, você está exagerando essa questão dos sapatos. O que o nosso pai quer é ver a cozinha brilhando. Se a cozinha estiver bem, então pronto, já agradamos nosso pai. Vamos nos concentrar em lavar todas as louças e a organizar toda a geladeira. Nessa hora, Lucas, ou Luke, se for seguir aqui a ideia dos nomes. O terceiro filho, mais novo, interrompe a discussão dos seus irmãos e diz: o papai sempre gosta de jogar bola comigo no campinho do quintal. Então, tenho certeza que a vontade dele é que a gente apare a grama, coloque uma trave e pinte as paredes com as cores da bandeira do Brasil. Resumo: o que deu nisso daí? Eles não chegaram a nenhum consenso. Cada um começou a fazer o que deu na telha, se esquecendo que as instruções do pai estavam aonde? Na primeira gaveta do armário da cozinha. O pai chega e encontra a sua casa num caos. Sapatos espalhados pela casa, louças jogadas na mesa da cozinha, água e sabão por todo canto, o campinho todo esburacado e as paredes todas sujas de tinta. Os filhos fizeram o contrário do que eram para fazer. Nas instruções do pai, havia mapeado todos os cômodos da casa e tinha tarefas específicas para cada filho, para que toda a casa fosse organizada, não apenas os sapatos, não apenas a cozinha, não apenas o quintal. Tudo seria limpo e bem ajustado, se eles tivessem dado atenção a um simples detalhe. Qual era esse? Consultado as instruções do pai, colaborado uns com os outros e pensassem em todo o plano do pai, não apenas naquilo que eles queriam pensar, não apenas naquilo que cabia a eles. Ou seja, o problema dos filhos foi não conhecer a vontade do pai. Essa história deve chamar a atenção para o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós buscamos agradá-los sem conhecer a vontade dele. E acabamos fazendo aquilo que nós queremos, não o que ele quer, com a desculpa de que nós estamos buscando a vontade de Deus. Mas muitas vezes não é a vontade de Deus que nós buscamos, é a nossa própria vontade. Muitas vezes somos tentados a sermos fiéis ao Senhor em alguma área da nossa vida, mas resistimos em entregar a Deus toda a nossa vida. Muitas vezes nós resumimos a vida cristã a algo que nós fazemos, uma pequena área da nossa vida, e não toda a nossa vida. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus para que isso não aconteça, porque a vontade de Deus é a base da vida cristã. Mas hoje, de tantos detalhes da vida cristã, eu quero tratar especificamente da oração.
a relação entre oração e vontade de Deus. Aliás, veremos então que a vontade de Deus é a base da oração. E eu vou pedir para vocês repetirem todos juntos. A vontade de Deus é a base da oração. Certo? 1, 2, 3. A vontade de Deus é a base da oração. Portanto, os convido a abrirem suas Bíblias em Colossenses, capítulo 1, do verso 9 ao 10. Verso 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Oremos. Pai, em nome de Cristo Jesus, pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos guie e que a Tua palavra seja semeada com eficácia, Senhor, nessa noite. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Na semana passada, nós tratamos sobre a oração de gratidão que Paulo fazia constantemente pelos colossenses, quando ele ouviu falar do testemunho daquela igreja. Agora, nessa mesma linha de raciocínio, Paulo continua descrevendo sua oração por eles em resposta ao que ouviu por Epáfras. É a mesma linha de raciocínio aqui. No entanto, além de agradecer, ele também registra aqui para nós o que ele pedia. Semana passada, nós vimos a oração de gratidão. Hoje, nós vamos ver a oração de petição. O que Paulo pedia em oração pelos colossenses. Assim, qual é a beleza desse texto? O que esse texto ensina para nós? Ensina em detalhes como o apóstolo Paulo orava. Aqui nós aprendemos como Paulo pedia a Deus algo. Sem contar que esse registro aqui foi inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, nesse texto, nós aprendemos como orar e pelo que orar. Olha a beleza, olha a importância desse texto. Especificamente, nós aprendemos aqui que a vontade de Deus é a base da oração. Portanto, à luz disso, veremos a motivação, o conteúdo e o resultado da oração de Paulo nesse texto. Em primeiro lugar, a motivação da oração é a eficácia da vontade de Deus. Então, qual é a motivação dessa oração? A eficácia da vontade de Deus. Como nós vemos aí na primeira parte do verso 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir. Paulo ouviu de Epáfras que a igreja dos Colossenses era uma igreja cheia de amor, era uma igreja fiel a Cristo e era firme na esperança cristã. Era isso que alegrava o coração de Paulo. Por quê? Porque a maior obra dos Colossenses era, na verdade, a obra de Deus. Tudo o que Paulo viu que eles estavam fazendo era porque Deus estava agindo neles e através deles. Quando Paulo ouvia sobre o serviço daquela igreja, ele poderia ouvir também sobre o cumprimento da vontade de Deus naquela igreja. O amor daqueles crentes era uma evidência de que Deus estava cumprindo a vontade dele ali. Ou seja, a oração de Paulo é uma resposta à eficácia da vontade de Deus, que estava se cumprindo. Essa é, portanto, a sua motivação para orar. Orações, meus amados, não surgem num vácuo. Orações são respostas ao que Deus está fazendo no mundo. E quando nós vemos e ouvimos sobre o que Deus está fazendo, nós somos motivados a orar. E
Isso nos dá uma direção prática de como a nossa vida de oração ela pode ser aumentada, desenvolvida. Sabe como? Se exponha a testemunhos. Ouça o que Deus fez na vida dos seus irmãos. Ouça o que Deus está fazendo na vida de irmãos. Se exponha a relatórios. Acompanhe relatórios de missionários. Esteja em constante contato com a obra missionária, ouvindo o que Deus está fazendo. Leia o que Deus já fez no passado. Enfim, tenha uma curiosidade muito grande para saber o que Deus está fazendo no mundo. E isso vai motivar vocês a orar. Isso vai influenciá-los, isso vai guiá-los à oração. Não tem como não guiar. Quando nós temos contato com o que Deus está fazendo, quando nós vemos a vontade de Deus se cumprindo diante de nós, o nosso coração é atraído à oração. Muitas vezes nós não oramos porque nós não sabemos, nós não conhecemos o que Deus está fazendo. E aqui a importância de ter contato com irmãos de outras igrejas, de ouvir o que Deus está fazendo lá, de ouvir o que Deus está fazendo em outros países. Isso é importante para nós. Porque aquilo que Ele está fazendo pode ser intensificado. Na oração, nós nos aproximamos de Deus em ousadia. E nós pedimos mais do Senhor. O que estava acontecendo na igreja dos Colossenses era algo maravilhoso, não era? Sim ou não? Sim. Mas Paulo, além de agradecer pelo que Deus estava fazendo, ele pede para que isso aumente. A oração ela é ousada. Ela pede mais do Senhor. Isso não é errado. Pelo contrário. O Senhor nos diz que tudo aquilo que nós pedirmos, de acordo com a sua vontade, Ele vai responder. É uma promessa dele. Ou seja, se nós estamos vendo almas sendo ganhas para Cristo, se nós estamos vendo pessoas crescendo em maturidade cristã, uma igreja se desenvolvendo espiritualmente, nós não somente agradecemos por isso, como nós também temos lugar para pedir mais. Senhor, nós queremos mais. Nós queremos ver mais conversões. Nós queremos ver mais crescimento teológico. Nós queremos mais experiências com o Espírito Santo. Nós queremos mais, Senhor. E nisso, nós não somente podemos, como nós também devemos pedir por mais. Porque nós participamos do que Deus está fazendo por meio da oração. Eu quero que você pense nisso. Paulo aqui ele estava preso. Nós não sabemos se ele estava preso em Roma ou em Éfeso. Mas de qualquer forma, ele estava distante daqueles irmãos. Ele não poderia estar ali com eles. Ele não poderia estar pregando para eles, como eu estou fazendo aqui. Ele não poderia colaborar com eles de outras formas. Mas ele fez o principal. Ele orava por aqueles irmãos. Por que Paulo orava? Porque ele sabia que a oração é eficaz. A oração, ela faz com que coisas aconteçam. E isso não anula a soberania de Deus, pelo contrário. Em sua soberania, Deus decidiu cumprir a vontade dele no mundo por meio da oração do seu povo. A igreja avança por meio da oração. Pessoas se convertem por causa da oração da igreja. Portas são abertas por causa da oração da igreja. Nós recebemos ofertas para a nossa construção, para o desenvolvimento de qualquer departamento da igreja, por meio da oração. Oração é eficaz. Oração faz com que coisas aconteçam. Nós participamos do que Deus está fazendo orando. Além disso, a oração ela também conecta pessoas que estão distantes fisicamente. Paulo estava com os colossenses em oração. Estava junto deles. A oração é a internet de Deus. Queria que você lembrasse disso. A oração é a internet de Deus. Usando o seu celular conectado ao Wi-Fi, você pode falar com um familiar seu em outro lugar do Brasil, em outro lado do país.
Na oração, você também se aproxima dos irmãos. Você se conecta a eles por meio da oração. Então, se nós queremos uma igreja unida, e se nós queremos estar unidos ao corpo de Cristo, de forma global, nós precisamos da oração. Agora eu queria que você pensasse. Paulo aqui não estava orando por si mesmo, ele estava orando por quem? Pelos colossenses. Por que Paulo não diz, olha, vocês irão orar por isso, orem por isso? Por que ele não instrui os colossenses a orar por eles mesmos? Devemos orar, e eles iriam orar. Mas por que Paulo ora pelos colossenses? Por quê? E aqui me vem uma pergunta. Porque Deus responde às orações dos outros por nós. Já parou para pensar nisso? Digamos, você saiu do emprego e você precisa de um novo emprego. Você vem no culto de oração e fala o quê? Irmãos, orem por mim. Por que nós fazemos isso? E por que Deus responde quando as pessoas oram por nós? Por que Deus não torna a oração individual e eu oro por mim e Deus já responde? E você ora por você e Deus já responde? Porque só a sua oração pelo seu emprego não basta. Porque você deve compartilhar com os outros pedidos de orações. Já parou para pensar nisso? Parou para pensar? Pensa agora. Por que Deus responde orações dos outros por nós? Por que Ele não espera só a nossa oração em nosso favor? Ele também quer que outros orem por nós. Isso é uma verdade. Paulo ora pelos colossenses e no final ele vai dizer para os colossenses orarem por ele. Por quê? Por que a sua oração de Paulo por ele mesmo não bastava? Por quê? Deus não gosta de individualismo. Deus não gosta disso. Deus gosta de cooperação. Ele gosta de dependência mútua. Ele quer que no seu povo um dependa do outro. Ele gosta de unidade. Aqui entra a oração. Para que a igreja esteja unida, para que nós nos amemos, para que um colabore com o outro, para que nenhum de nós seja autossuficiente, mas para que cada um de nós dependa um do outro. Deus, Ele só vai responder algumas orações quando a igreja inteira orar por nós, quando outras pessoas orarem por nós. Algumas coisas só acontecerão em nossa vida por meio da oração de outros, não somente da nossa. É por isso que Paulo ora pelos colossenses e por isso que ele pede que os colossenses orem por eles. Mas a certeza que nós temos é que a vontade de Deus é eficaz. Ela se cumpre na vida do seu povo. E essa é a motivação para a oração de Paulo. Ele ouvia o testemunho dos colossenses e sabia, Deus está cumprindo a sua vontade ali. E com ousadia, ele pede, Senhor, mais. Senhor, mais maturidade. Senhor, mais conhecimento. Senhor, mais experiência no Espírito. Mais, Senhor. Pedimos mais. Portanto, depois de contemplarmos, em primeiro lugar, que a motivação da oração é a eficácia da vontade de Deus, passemos agora, em segundo lugar, para o conteúdo da oração. Qual é o conteúdo da oração de Paulo? Pois se a vontade de Deus é a base da oração, vamos ver aqui que o seu conteúdo é o conhecimento dessa vontade. O conteúdo dessa oração de Paulo é o conhecimento da vontade de Deus. Na segunda parte do verso 9, diz assim: não deixamos de orar por vocês e de pedir o quê? Que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Depois de descrever a motivação da sua oração, Paulo agora descreve o conteúdo dessa oração. O que era que ele pedia? E o conteúdo é simples. Paulo pedia pelo quê, meus irmãos? Ele pedia
orava ao Senhor para que os colossenses tivessem um crescimento, e um crescimento profundo no conhecimento do quê? Da vontade de Deus. Essa é a oração de Paulo. É isso. Senhor, eu peço para que aquela igreja cresça de maneira profunda no conhecimento da sua vontade. E eu faço uma pergunta para você. Quantas vezes você fez essa oração pela nossa igreja? Você já orou por isso? É um pedido de oração que é muito raro. Não é verdade? A gente ora pouco por isso, para entender de maneira profunda a vontade de Deus. Mas o que é vontade de Deus? O que é vontade de Deus? Na Bíblia, como nós já vimos na EBD, vontade de Deus pode significar muitas coisas. Pode significar o plano soberano de Deus, sua vontade decretiva. Pode significar os seus mandamentos, sua vontade preceptiva. Ou pode significar os seus desejos, aquilo que ele sente prazer, que é a sua vontade optativa. Nesse texto, essas três dimensões da vontade de Deus estão juntas e misturadas. Mas, para entendermos melhor o que o texto fala sobre vontade de Deus, nós precisamos relembrar o contexto dessa carta e o argumento de Paulo em toda essa carta. E aqui em Colossenses, vamos ver agora, que a vontade de Deus é chamada de mistério revelado. Para Paulo em Colossenses, a ênfase dele é que a vontade de Deus é um mistério revelado. A vontade de Deus trata do seu plano redentor, do seu plano salvífico para o seu povo. Como nós vemos aí no verso 19. Peço que você acompanhe comigo. Vamos ler aqui alguns textos de Colossenses. O verso 19 do capítulo 1. Diz assim: porque Deus achou por bem, porque Deus quis que nele, Cristo, que em Cristo residisse toda plenitude. No verso 19, esse verso que eu acabei de ler, vontade de Deus tem a ver com o seu plano de nos conceder Cristo, de nos dar Cristo, de oferecer Cristo para nós e de unir céus e terra por meio de Cristo, de modo que Cristo agora seja o templo que nos dá acesso a toda experiência com Deus. É isso que quer dizer em Cristo habitar toda a plenitude. É Deus nos dar Cristo e permitir que Ele seja o nosso templo, que em Cristo céus e terra sejam unidos. Continuando, vamos aí para os versos 26 e 27. Diz o seguinte, 26 e 27 do capítulo 1. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. O que é esse mistério? Cristo em vocês, a esperança da glória. Novamente, o que é a vontade de Deus aqui em Colossenses? A vontade de Deus é um mistério revelado. É o plano de Deus em alcançar os gentios e conceder aos gentios as mesmas promessas que ele havia feito para Israel no Antigo Testamento. Isso aqui é algo claro, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês pensarem. Como é que Deus pode agora dar a nós, gentios, promessas que ele fez aos judeus? Tudo que nós desfrutamos hoje como igreja foi algo que Deus prometeu no Antigo Testamento para quem? Para Israel. Nós somos Israel? Não. Como é que nós temos acesso a essas promessas? Como? Temos que perguntar isso. E a resposta que Paulo dá aqui é Cristo em vocês. Ou seja, por causa da nossa união com Cristo. Eu já falei isso, mas vocês têm que lembrar. A união com Cristo é uma das doutrinas principais do Novo Testamento. Ela é a base de praticamente tudo que o Novo Testamento fala. A nossa união com Cristo. Cristo é o israelita perfeito.
Ele é Israel, ele faz parte de Israel. Não somente faz, como é o israelita mais importante. E como israelita perfeito, ele cumpriu a lei, ele cumpriu a aliança de Deus com Israel. Ou seja, se eu sou um com Cristo, se eu estou casado de forma mística com Ele, eu também tenho acesso às promessas feitas a Israel. Por quê? Porque o que é de Cristo é meu. Lembra que Paulo fala? Nós somos co-herdeiros com Cristo. O que nós herdamos com Cristo? As promessas. Todas as promessas que Deus fez a Abraão, todas as promessas que Deus fez a Davi, elas não se cumpriram na época dos patriarcas, e nem dos reis, nem dos profetas. Por quê? Porque nenhum dos israelitas cumpriu a aliança. Mas chega um israelita perfeito que cumpre a aliança, e ele é digno de receber todas as promessas que Deus fez. E a maior delas, a nova criação. Ele é digno. Como eu estou unido a Cristo, como eu sou um com Ele, eu estou em Cristo, Cristo está em mim, logo as promessas que Ele recebeu e da qual Ele é digno, também são passadas para mim. Não porque eu mereço, mas porque eu estou unido a quem merece. Então, eu sou co-herdeiro com Cristo. Em Cristo, nós temos acesso ao que Deus prometeu no Antigo Testamento. É isso que Paulo diz aqui. Cristo em nós é o que garante a nossa esperança de ter acesso à glória de Deus. Ou seja, a nossa união com Cristo é a vontade de Deus. E por fim, olha o que Paulo vai dizer aí, nos versos 10 e 11 do capítulo 3. E se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Resumo, nós nos revestimos da nova natureza. Se nós formos unidos a Cristo, nós seremos moldados por Ele. Cristo é uma forma que nos molda. Nos revestir da nova natureza é nos revestir de Cristo. É Cristo ser tudo em mim. Eu quero explicar isso para vocês. O que é nos revestir de Cristo? O que é Cristo ser tudo em todos, como Paulo diz aqui? Quem aqui conhece a história do Homem-Aranha? Ninguém conhece? Conhece, né? Na história do Homem-Aranha, existe um personagem chamado Venom, certo? O Venom, ele se une às pessoas. Quando há essa união, ocorre o processo de simbiose, em que a pessoa vai se tornando cada vez mais parecida com quem? Com o Venom. Isso ilustra para nós exatamente o que Paulo está falando aqui no capítulo 3. Quando nós fomos unidos a Cristo, teve início um processo de simbiose santa, em que nós estamos sendo transformados e moldados para nos parecermos com Cristo. Até que a natureza de Cristo vai cobrir todo o meu ser. Até que eu serei transformado completamente à semelhança de Cristo. E quando isso acontecer, se cumpre o que Paulo diz: Cristo será tudo em todos. Essa também é a vontade de Deus. Portanto, nesse texto, a vontade de Deus não tem a ver apenas com o seu plano, como nos outros textos tinha. Aqui, vontade de Deus, além de falar do plano dele, também fala da nossa resposta a esse plano. Vontade de Deus aqui significa a nossa conformação, a nossa obediência a Cristo, em resposta à nossa união com Ele, em resposta ao plano de Deus. Para resumir, tudo que Colossenses fala sobre a vontade de Deus é o seguinte: seus mandamentos. Ok? Sabendo disso, agora nós podemos perceber a importância que Paulo dá aqui, que Paulo dá nesse texto, em conhecer a vontade de Deus.
Nós só conseguiremos agradar a Deus se nós conhecermos a sua vontade. Porque Ele tem um plano. E a nossa responsabilidade é corresponder a esse plano. É correspondermos ao que Deus quer e ao que Ele planejou. Vocês lembram da introdução? Os 3 filhos quiseram arrumar casa de acordo com a ideia que eles tinham, de acordo com os achismos deles. Deu certo? Não. Da mesma forma, se você quer ter uma vida cristã saudável, você precisa corresponder à vontade de Deus, tanto ao plano dele quanto aos mandamentos dele, que é a resposta ao plano. Esse conhecimento, como Paulo vai dizer aqui, é progressivo. É algo que nós obtemos cada vez mais com o passar do tempo. Olha o que nos diz aqui. Ele ora para que os colossenses eles tenham plenitude, eles transbordem do pleno conhecimento. É um conhecimento que sempre nos oferece mais. É essa a ideia de transbordar. Transbordar é algo sem fim. Transbordar é algo que sempre nos oferece mais. Qual o problema? Muitas vezes nós achamos que já conhecemos demais. Nós achamos que já conhecemos muito da Bíblia, que já conhecemos muito de Deus, que já tivemos todas as experiências com Deus que poderíamos ter. E eu quero dizer para você o seguinte: não repouse, não confie nos seus muitos anos de convertido. Há pessoas aqui que têm muitos anos de crente. Eu quero dizer para você, não confie nisso. Não ache que pelos seus muitos anos você já chegou num conhecimento máximo, que você já é maduro o suficiente. Na verdade, não confunda tempo com maturidade. Há pessoas com dezenas de anos na igreja que são imaturos, são meninos na fé. E há pessoas com poucos anos de crente que já cresceram e são maduros na fé. Não confunda tempo com maturidade. Se você fizer isso, você vai receber uma rasteira no seu coração. Saiba uma coisa, há mais de Deus. Você precisa conhecer mais do Senhor, tanto de maneira experiencial quanto de maneira intelectual mesmo. Cada um de nós aqui precisa conhecer mais da palavra de Deus. Nós ainda conhecemos pouco, e eu me incluo nisso, eu conheço pouco. E deve ser o objetivo e a luta de cada um aqui, lutar e se esforçar para conhecer mais do Senhor. E eu quero perguntar a você, quantas horas você tem gastado em sua semana lendo a sua Bíblia, orando, estudando sobre o Senhor? Quantas horas? Você passa mais tempo no Instagram ou com a sua Bíblia? Você conhece mais das fofocas do momento ou da palavra de Deus? Há mais de Deus para se conhecer, meus irmãos. A gente perde muito quando negligencia isso. Quando nós estacionamos em um nível e paramos por aí. Há mais do Senhor. Sermos cheios de toda a plenitude do conhecimento é mais do que um mero conhecimento. É sair da superficialidade. E vocês querem saber qual é o problema do cristianismo do século XXI? Qual é o problema dos cristãos do século XXI? A superficialidade. Pessoas superficiais. Pregações superficiais. Vidas superficiais. Pouco se conhece sobre Deus. Pouco, muito pouco, mesmo em igrejas conservadoras. Nós precisamos, meus amados, entrar em águas mais profundas com Deus. Tanto em experiência, quanto também em desenvolvimento teológico. Precisamos fugir da superficialidade. Sabe por quê? A nossa geração é uma geração que se acostumou com uma velocidade. Uma velocidade principalmente em informações. Você quer saber como investir na bolsa? Você vai lá no YouTube e coloca como ganhar dinheiro na bolsa de valores. Você vê 5 vídeos, você já sai achando que já é um investidor máximo. Que você é o cara da bolsa de valores.
sei, como praticar tal esporte, como crescer em uma disciplina. Você vê alguns vídeos, lê alguns textos e você acha que já sabe demais. Nós somos tentados a isso, porque há muitas informações e nós temos acesso a elas de forma rápida e de maneira reduzida. O que uma pessoa 20 anos atrás gastaria para pesquisar um assunto, meses, a gente gasta horas ou minutos, de uma forma bem resumida. Isso é bom por um lado, mas é péssimo por outro. Porque nos dá a falsa sensação que a gente já sabe demais, que a gente já conhece muito. A gente tem muita informação, mas pouco conhecimento. Informação não é a mesma coisa que conhecimento. Informação são detalhes e fatos que você tem na sua cabeça. Conhecimento é você ter a capacidade de conectar essas informações e conhecê-las de modo profundo. E isso, a maioria das pessoas da nossa geração tem pouco. Muito pouco. Principalmente nas igrejas. Sobre a palavra de Deus. Há muitos jovens e há muitas pessoas que conhecem termos teológicos, que sabem o que é calvinismo, que sabem o que é dispensacionalismo, sabe o que foi a reforma. Mas se você conversa com a pessoa e tenta perceber o entendimento dela sobre o assunto, você vai ver que é superficial. Por quê? Ela está repetindo apenas algumas informações jogadas que ela ouviu. Mas ela não consegue conectar isso. Ela não consegue ter profundidade nesses assuntos. Estou dando um exemplo. Por quê? Porque a nossa geração é a geração da superficialidade. Pessoas que conhecem pouco, mas sabem muito, mas conhecem pouco. Que você não seja assim. Que você não ache que já sabe demais. Que você seja humilde para aprender. Inclusive de pessoas mais novas do que você. E pessoas mais novas do que você na fé. Inclusive. Busque de forma humilde o conhecimento. O orgulho e a soberba fecha a porta do conhecimento. Uma pessoa orgulhosa não cresce. Ela não cresce. Não cresce. Seja humilde. E busque conhecer mais da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes picotamos a vontade de Deus. Nós nos concentramos em algumas coisas, mas geralmente aquilo que nos interessa. E nos esquecemos das partes que não gostamos. Somos rápidos para trazer textos à mente de algo que nos dá apoio. Mas de forma propositadamente, nos esquecemos daquilo que não nos interessa muito. Porque nós somos tentados a perder uma noção ampla do plano de Deus. Muitos crentes conhecem partes picotadas da vontade de Deus. E não essa vontade como um todo. Não essa vontade de maneira plena. Porque não vem o plano de Deus como um todo. E por isso Paulo vai dizer aqui: Senhor, eu oro para que eles não tenham acesso a partes resumidas ou picotadas da vontade do Senhor, mas que eles transbordem no pleno conhecimento da vontade. Que eles vejam essa vontade como um todo, não apenas em partes. Lembra da introdução? Na história dos 3 filhos? Cada um se concentrou em uma parte da casa e não na casa como um todo. Muitas vezes nós nos concentramos em partes da vontade de Deus, mas não na vontade como um todo. Em primeiro lugar, temos que saber que o foco do plano, que o foco da vontade é Cristo. A pessoa de Cristo e a obra de Cristo está no centro desse plano. Começamos por aí. Se você conhece pouco de Jesus, você vai conhecer pouco da vontade de Deus. Se você conhece pouco do Evangelho, você vai conhecer pouco da vontade de Deus. Porque o Evangelho é o centro da vontade. Cristo, sua pessoa e sua obra, é o centro dessa vontade. A vontade de Deus é um quebra-cabeça, que só quem consegue encaixar as peças é quem se foca em Cristo. Quem tem Cristo como foco. Portanto, eu quero dizer para você e convidar você a abandonar todo o achismo do mundo. Hoje as pessoas têm opiniões sobre tudo. Estoura uma guerra no outro lado do mundo, com 10 minutos no Twitter,
Você tem milhares de pessoas dando suas opiniões. Todo mundo tem opinião hoje. Você pode ter sua opinião. Mas não dê tanto peso às suas opiniões. Elas não valem tanto como você acha que elas valem. Muitas vezes nossas opiniões são superficiais, são enganosas, são limitadas. A gente tem que reconhecer isso. Então, tente tirar mais do seu vocabulário eu acho, eu penso, e coloque mais frases como a palavra de Deus assim nos diz. De acordo com a palavra, é isso. Você pode ter sua opinião, mas não seguir pelas suas opiniões. O livro de Provérbios inteiro nos diz que aquele que é sábio aos seus próprios olhos, que aquele que coloca suas opiniões como árbitro da sua vida é o quê? É tolo, não é sábio. Certo? Então julgue suas convicções à luz da palavra de Deus e não seja tão otimista com o seu coração. Você entendeu o que eu estou dizendo? Ó? Não seja tão otimista com o seu coração. Sabe qual é a pessoa que eu desconfio mais nesse mundo todinho? Eu. Tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu faço, em primeiro lugar, é o que eu busco fazer. É julgar meu próprio coração. E não achar que minhas opiniões, que meus gostos pessoais, que minhas convicções pessoais estão certas, só porque são minhas. E se eu posso dar um conselho para vocês, se vocês querem crescer no conhecimento de Cristo, a primeira pessoa que vocês devem desconfiar é vocês mesmos. Julgue o coração de vocês de acordo com a Bíblia. Julgue, meus amados. O nosso coração é enganoso. É enganoso. Muitas vezes, quando nós fazemos algo que parece santo, não é. É para satisfazer o nosso ego. Muitas vezes. Muitas vezes, as suas convicções, elas são egoístas, são mentirosas, são pecaminosas. Então, não seja otimista acerca do seu coração. Julgue o seu coração constantemente. Julgue ele constantemente. Pense sobre o que está dentro de você vez após vez. Isso vai lhe proteger e vai lhe ajudar a crescer. Se não, você vai ser sábio aos seus próprios olhos. E quando isso acontece, pronto, você perdeu. Você vai ser orgulhoso. E como eu disse, uma pessoa orgulhosa não cresce. Não cresce. Por quê? Porque ela sempre vai ter acesso a partes picotadas da vontade de Deus, não da vontade como um todo. O orgulho nos cega. A soberba nos cega. Por isso que Paulo vai descrever aqui o modo pelo qual nós crescemos. Como nós crescemos nesse conhecimento. E ele diz assim: Senhor, oro para que eles cresçam através de toda a sabedoria e entendimento espiritual. O modo pelo qual nós crescemos no conhecimento da vontade de Deus é através de toda a sabedoria e entendimento espiritual. Quero falar aqui sobre essas palavras, essas expressões que Paulo usa: sabedoria e entendimento espiritual. Peço que você preste atenção. Essas expressões, elas de forma coincidente, mas não é coincidentemente, são encontradas algumas vezes no Antigo Testamento, pelo menos 4. A primeira vez que essas expressões, sabedoria e entendimento, aparecem é em Êxodo capítulo 31, verso 3. Depois aparece de novo em Êxodo 35, do verso 31 ao 32. Aparece em 1 Reis, capítulo 7, verso 14. E aparece novamente em Isaías, capítulo 11, ligado ao ministério do Messias. Sabe o que todas essas referências têm em comum? Vocês sabem o que todas essas referências aqui, em que aparecem essas palavras que Paulo utiliza aqui, têm em comum? Todos esses textos falam sobre a construção do templo, do tabernáculo, do templo na época de Davi, Salomão, e no templo que o Messias vai fundar. Na Bíblia, essas expressões, sabedoria e entendimento, sempre vêm ligados ao templo, à construção do templo.
Por que eu estou falando isso? Porque o tema do templo é muito importante na carta de Paulo aos Colossenses. Muito importante. Ele está constantemente falando sobre o templo. Lembre-se que os falsos mestres que estavam se infiltrando naquela igreja, eles estavam negando que o crente teria uma experiência com o céu por meio de Cristo. E Paulo, para rebater tudo isso, ele nos fala: Cristo une céus e terra. E a igreja unida a Cristo é o templo. A igreja é o templo. E é o templo porque está unida àquele que une céus e terra. E essa é a função do templo. O que o templo fazia no Antigo Testamento? Unir o céu e a terra. Quando Jacó, ele tem a visão lá em Betel, que Betel significa casa de Deus, templo, o que é que ele vê? O que ele vê, meus irmãos? Uma escada ligando o céu e a terra. E por isso que ele chamou aquele lugar de Betel. Templo. Templo é isso, é a união dos céus e terra. Cristo une céus e terra, e a igreja como seu corpo é o templo. Ou seja, quando Paulo fala que nós devemos crescer em sabedoria e entendimento espiritual, ele está orando para que nós venhamos a edificar a igreja. Esse conhecimento que vai vir por meio de sabedoria e entendimento, assim como no Antigo Testamento, tem um propósito: edificar a igreja, fortalecer o templo do Senhor na terra. Para que você seja útil para a sua igreja local, você precisa de sabedoria, você precisa de entendimento. O que é essa sabedoria? Sabedoria tem a ver com a capacidade de conectar as informações que nós temos sobre a vontade de Deus, interligar tudo isso, ver a vontade de Deus como um todo, sem nos esquecer de algumas partes, tendo um insight prático de como aplicar isso em nossa vida. Essa é a sabedoria que Paulo fala. Conectar aquilo que nós sabemos sobre a vontade de Deus, vê-la como um todo e aplicar isso em nossas vidas. Entendimento espiritual tem a ver com uma compreensão do que a Bíblia nos fala, junto com um deleite nela. Isso é entendimento espiritual. É você conhecer a Bíblia, entender o que ela diz e ter deleite nela, ter prazer nas Escrituras. Nós precisamos de sabedoria e de entendimento. A fonte desse entendimento é a Escritura. Mas nós só conseguimos obter esse conhecimento da palavra por meio da ação do Espírito Santo. Qual é o nome que nós damos à ação do Espírito Santo em nos guiar no entendimento da palavra? Essa ação é chamada de iluminação. Lembra que a gente viu no EBD? Pela iluminação, o Espírito Santo, ele nos ajuda a entender a Bíblia, a sentir prazer na Bíblia e a conhecê-la de modo profundo, e não apenas ter informações superficiais. É o Espírito Santo que faz isso. Portanto, esse entendimento vem através do nosso esforço. Você precisa ler sua Bíblia, você precisa estudar teologia. Você precisa, no mínimo, ser fiel nas escolas dominicais. Se você quer crescer em conhecimento bíblico e, no mínimo, você não tem sido assíduo nas EBDs, já está muito errado. Está muito errado. Porque a EBD é um gostinho do que nós temos. É um gostinho. 1 hora na semana para estudar a doutrina bíblica é só um gostinho. É só a superficialidade mesmo. E se você não faz uso nem disso, meus irmãos, se você não se dedica nem a isso, tá muito ruim. Nossa igreja não vai crescer. E você deve buscar o crescimento teológico e espiritual, não apenas por conta de você também, mas por conta da sua igreja. Você deve conhecer para edificar essa igreja. Você é membro dessa igreja. Se você não crescer teologicamente, essa igreja ela vai atrofiar. Por isso, busque entendimento, meus irmãos. Busque crescer. Esse conhecimento vem pelo esforço, mas ele é efetivado pelo Espírito Santo.
Portanto, dependa do Espírito Santo. É Ele que prepara o nosso coração. É Ele que nos faz entender. É Ele que torna uma mera informação em conhecimento, em entendimento. Então, o conteúdo da oração de Paulo é que os colossenses conhecessem a vontade de Deus. Nisso vemos que a vontade de Deus é a base da oração. Em primeiro lugar, porque a vontade de Deus... porque a vontade de Deus é eficaz. Essa foi a motivação de Paulo. E em segundo lugar, porque Paulo ora para que eles cresçam em conhecimento da vontade de Deus, que foi o conteúdo da oração. Vimos a motivação, vimos o conteúdo da oração, agora veremos o seu resultado. O resultado é o cumprimento da vontade de Deus. Verso 10. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Primeiro, o que eu percebo aqui? Que Deus, Ele não quer curioso. Conhecer a vontade de Deus não diz respeito a ser curioso somente. Deus, Ele nos revela a sua vontade, não apenas para a gente conhecer mais, mas para, por meio desse conhecimento, nós sermos santos. Qual é o alvo do conhecimento? A santidade. O conhecimento da vontade de Deus visa um relacionamento saudável com Deus. É por isso que Paulo vai dizer aqui no verso 10: dessa maneira, vocês poderão viver de modo digno do Senhor. Dessa maneira. Qual maneira? Através do conhecimento. Somente conhecendo a vontade de Deus, você vai conseguir obedecê-lo. Quero que vocês entendam isso. Se você não conhecer a Deus de modo profundo, se você não conhecer a vontade dele, você não vai obedecê-lo. Você não vai. Não vai. Se você não crescer no conhecimento de Cristo, você não vai viver uma vida santa. Não tem como viver. Eu te digo, não tem como. Por quê? Como você vai obedecer a algo que você não conhece? Lembra da introdução? Como é que os 3 filhos iriam arrumar a casa do jeito que o pai quer, se eles deixaram de lado as instruções do pai? Não tem como. É por isso que só conhecendo a vontade de Deus, não de modo picotado, mas de modo pleno e transbordante, é que nós vamos viver de modo digno do Senhor. Viver de modo digno do Senhor, como Paulo diz aqui, não tem a ver com mérito. Quando Paulo fala de viver de forma digna, não é mérito que está em jogo. Viver de modo digno envolve uma resposta apropriada ao nosso Senhor. Viver de modo digno é viver de modo apropriado. É corresponder ao caráter dele. É fazer jus a quem ele é. É refletir o seu caráter. Viver de modo digno é dar ao Senhor o que ele merece. Viver de modo digno é corresponder de maneira justa a quem Cristo é e ao que ele merece. Isso que é viver de modo digno. É dar o que Cristo é digno. É corresponder ao caráter dele. É servi-lo de uma maneira apropriada a quem ele é, ao Deus que ele é. Ou seja, nossas palavras, nossas ações devem lembrar as de Cristo. No seu trabalho, quando você falar algo, quando você fizer algo, isso deve soar uma buzina no ouvido das pessoas. E elas devem olhar para aquilo, ouvir aquilo que você está falando ou fazendo, e parar para pensar e matutar o seguinte: essa pessoa se parece com alguém que eu já ouvi antes. E se lembrar de Cristo. Quem convive com você deve se lembrar de Cristo por meio do que você faz.
Viver de modo digno do Senhor é corresponder a quem Ele é e ser transformado à semelhança dEle. Lembra da simbiose? O processo de santificação é o processo de simbiose. É nós sermos tomados por Cristo, mais e mais, até que a glória de Cristo nos cubra. Isso vai se consumar quando? Na glorificação. Mas algo daquilo já acontece hoje. Quando você vence a imoralidade sexual, quando você vence a fofoca, quando você abandona a mentira, a simbiose entre você e Cristo está aumentando. E Cristo está sendo formado em você. E você é responsável por isso também. Então viva de modo digno do Senhor. Por quê? Para quê? Olha o que Paulo fala. Para o seu inteiro agrado. Agrado de quem? Seu ou meu? De Cristo. Quando fala seu agrado, isso está ligado a Cristo. Para o agrado de Cristo. De maneira bem resumida e direta. Para o prazer de Cristo. Você sabia que Jesus ele tem sentimentos? Sabia disso? Ele não é um robô. Ele é 100% Deus e 100% homem. Ele tem sentimentos. Ele é uma pessoa. Como pessoa, ele se entristece. Como pessoa, ele se alegra. Como pessoa, ele sente prazer. O que Paulo está dizendo aqui? Que tudo que você fizer, traga prazer ao coração de Cristo. Isso é glorificar a Cristo. É você ser um motivo para o prazer dele. É Cristo sentir prazer em você. Isso é viver para o agrado de Cristo. E agora eu quero te perguntar. Cristo está agora à direita de Deus Pai. E Ele é onisciente. Ele conhece cada um dos seus pensamentos, sentimentos, cada um dos seus passos. Tudo o que você fez ou não fez nessa semana. Eu quero que você pense. Você agradou o coração de Cristo? O coração do nosso Senhor Jesus sentiu prazer em você? Pense Ele no trono dele agora, olhando para você. Você é um motivo do prazer dele? Ou é um motivo da ira dele? Ou um motivo da tristeza dele? Porque ele se entristece também. O Espírito Santo se entristece. Que Paulo diz em Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo se entristece, Cristo se entristece. E aí? Quais sentimentos o Senhor tem a olhar para a sua vida? Você tem agradado ao Senhor? E antes que alguém imagine que o que eu estou falando é algo humanista, como se nós fôssemos o centro do coração de Cristo, não é isso. Toda obra que nós fazemos em união com Cristo. Lembra o que Paulo fala em Filipenses 2, verso 12 e 13? Trabalhai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus trabalha em vocês. Tudo o que nós fazemos, quem está fazendo? É Cristo, embora eu seja responsável por isso. Então, quando Cristo sente prazer em mim, quando Cristo sente prazer no que eu faço, no final das contas, Ele está sentindo prazer em quem? Nele mesmo. Mas eu sou responsável por isso. Eu sou um meio pelo qual Ele sente prazer nele mesmo. E eu quero me oferecer para isso. Eu quero que Cristo seja refletido em mim. Eu quero que a glória de Cristo seja refletida em mim, para que essa glória volte para Ele e Ele sinta prazer. Isso é viver para a glória de Deus. E o que é que Paulo fala aqui? Vivam de um modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em algumas obras. É isso que diz o texto? Frutificando em toda boa obra. Agradar a Cristo é ter uma vida plena de entrega a Ele. Sabe qual é o maior erro de um cristão? É dividir sua vida em sagrado e secular. Para nós tudo é sagrado. Todas as áreas da nossa vida estão submetidas a Cristo. Tudo o que nós fazemos é uma adoração a Ele. O seu trabalho é uma adoração a Cristo, ou deve ser.
Seu tempo em família deve ser uma adoração a Cristo. Seu lazer deve ser uma adoração a Cristo. Seu jogo de futebol deve ser uma adoração a Cristo. Tudo. Isso é dar prazer a Cristo. Se você acha que servir ao Senhor é apenas estar na igreja aos domingos, não termina por aí. O culto dominical é a fonte da onde transborda todo o resto. É a fonte, de fato, o que estamos fazendo aqui é a fonte da nossa adoração. Mas o que Deus derrama aqui deve transbordar em leitos, em rios, para toda semana e todas as áreas. Agora Paulo vai dizer para nós e vai desenvolver em detalhes o que é viver de modo digno. Olha o que ele diz: frutificando em toda boa obra. Viver de modo digno do Senhor é produzir frutos. Vocês lembram que na semana passada nós vimos que no verso 3 ao 8 Paulo faz uma alusão a Gênesis capítulo 1, verso 26. Ele faz uma alusão à missão de quem? De Adão. O que Adão deveria fazer? Produzir frutos. Ele cumpriu isso? Não. Abraão deveria fazer o quê? Frutificar. Cumpriu isso? Não. Davi deveria produzir frutos. Cumpriu isso? Não. Mas o novo Adão apareceu e cumpriu. Cristo frutificou. E agora, unido a Cristo, eu também posso frutificar. E levar adiante a missão de Adão. Nessa dispensação, frutificar não é apenas ter filhos, também, mas não é apenas isso, como era para Adão. Produzir frutos é trabalhar para o avanço do reino e cultivar uma conduta de submissão a Cristo. É isso que Paulo chama de fruto do Espírito em Gálatas. Essa é a frutificação que Cristo nos espera. É por isso que santificação não é algo que acontece com base no meu esforço. Eu vou me esforçar, mas a base da minha santificação não é o meu esforço. Eu vou fazer uso das disciplinas espirituais, mas a base disso não é nem as disciplinas. É o quê? A nossa união com Cristo. A nossa união com Cristo é aquilo que garante a nossa santificação. É por isso que Paulo nos diz que nós devemos frutificar em boas obras. O descrente não produz boas obras. Hebreus fala que as obras dos descrentes, lá em Hebreus 6, são obras mortas. Mas o crente não. O crente produz boas obras. Boas obras que não têm o poder de nos salvar, mas boas obras que são resultado da nossa salvação. A verdadeira fé em Cristo é uma fé viva, que produz frutos que são boas obras. E quando nós produzimos boas obras, o que acontece? Paulo vai dizer o seguinte, para a gente terminar: frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Tem algo aqui intrigante. Não sei se você percebeu. O que vai nos levar a viver de modo digno é o que Paulo diz no verso 9. Que era o quê? O conhecimento. Não foi? Vocês vão crescer em conhecimento. Crescendo em conhecimento, qual é o resultado? Vocês vão frutificar em boas obras. Você vai ser santo. E qual é o resultado da santificação? Conhecimento. Percebeu o intrigante? É um ciclo aqui. Através do conhecimento você produz boas obras. E na produção de boas obras você cresce em conhecimento. Ou seja, a santidade é o contexto onde nós crescemos no conhecimento de Deus. Ninguém que vive uma vida entregue ao pecado conhece Deus, meus amados. Você é um crente, ele vai atrofiar no seu conhecimento do Senhor. Não tem como. Lá em Hebreus capítulo 12, está escrito o seguinte: sem santidade, ninguém verá o Senhor. É simples, ó. Sem santidade, ninguém vê a Deus. Ninguém conhece a Deus. Eu chego à santidade pelo conhecimento. Mas através da santidade, eu chego a mais conhecimento.
A santidade é o contexto onde eu cresço espiritualmente, onde eu me desenvolvo na maturidade cristã. Então seja santo, meu amado. Vença o pecado, abandone o pecado. Seja fiel a Cristo de verdade. Quando você fez uma decisão por Cristo, você disse que Ele era o seu Senhor. O que quer dizer que Jesus é o seu Senhor? Quer dizer que tudo que você tem é dele. Quer dizer que Ele manda em você. Então seja mandado por Ele. Quem manda é Ele, quem obedece é você, não o contrário. Então obedeça a Cristo. E quando você fizer isso, você vai crescer em conhecimento dele. Isso é maravilhoso. Te garanto isso. Então nós vimos que a base da oração é a vontade de Deus. Nós vimos isso porque na oração de Paulo há uma motivação, há um conteúdo e há um resultado. A motivação era ver a eficácia da vontade de Deus acontecendo. O conteúdo era o conhecimento da vontade de Deus. E o resultado, o cumprimento dessa vontade, na santidade deles. Deus espera de nós santidade. E quando nós somos santos, a vontade dele se cumpre. E tudo isso deve ser o centro da nossa oração. Então eu desafio você a todos os dias orar pela sua igreja. E em primeiro lugar o que você vai pedir? Senhor, que a Igreja Bíblica Esperança cresça no pleno conhecimento da tua vontade, de maneira transbordante. Amém? Vamos então agora orar e encerrar o nosso culto público. Pai, te agradecemos ao Senhor por esse momento de culto, pela tua palavra que foi semeada. É tão maravilhoso, Senhor, estarmos juntos, crescendo no Senhor. E eu peço, Senhor, que a palavra que foi semeada aqui, ela venha produzir frutos. Ela é suficiente para isso. E por isso nós oramos. Pedimos que o teu Santo Espírito ilumine, conceda energia, calor, força, vigor, vitamina em solos cansados como os nossos corações, para que se tornem solos férteis para a santidade, férteis para boas obras, férteis para conhecimento. Pai, eu oro em nome de Cristo para que essa igreja cresça em experiência com o Senhor e que ela também cresça, Senhor, em santidade, e que na santidade ela cresça em conhecimento bíblico, em conhecimento teológico. Eu oro por isso, Senhor, que essa igreja te conheça, e te conheça de modo transbordante, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém. Boa noite e boa semana.